Bem-vindas ao podcast Mulher Medicina. Esse é um espaço onde mulheres compartilham suas jornadas de cura, de criação e despertar. Hoje, a voz que se junta à nossa teia é ela, que é artista, educadora, arte-terapeuta de abordagem junguiana e idealizadora do projeto Arte Embaixo da Árvore. Seja muito bem-vinda, Mônica Estela. Aí, obrigada, Isa. Que delícia estar aqui. Tô super feliz pelo projeto, pelo podcast. Eu ouvi os podcasts anteriores, né, com as outras mulheres. Super, super legal. Parabéns, Ai, obrigada. Tô muito feliz que você tá aqui e a gente estava, assim, precisando segurar, né, aqui antes de começar a gravar, porque a gente estava querendo conversar muito, assim. E, enfim, eu me sinto muito conectada, inspirada e influenciada por você, porque eu também, né, venho um pouco desse caminho da arte, e quando eu te vejo, enfim, manifestando as coisas, eu sinto muita conexão e sinto esse pulsar, assim, como uma parte minha tivesse se manifestando, sabe, através de você, assim, então eu celebro muito, assim, quando eu acompanho você fazendo as coisas. E, bom, é isso, a Mônica é uma artista multipotenciais, assim, né, e já queria muito começar perguntando, assim, pra você, né, quando que a arte chegou na sua vida, assim? Quando que você soube que você ia, assim, caminhar por esse caminho? Foi no início da adolescência, Uhum. no colégio, porque no colégio onde eu estudava, em São Caetano do Sul, tinha um grupo de teatro do colégio, né. E aí eles aceitavam crianças, né, adolescentes a partir dos 12 anos. E era um grupo realmente muito legal, as Hum. peças eram muito boas, assim, eu amava assistir. E aí eu não via a hora de fazer 12 anos para entrar para o grupo de teatro da escola. Uhum. E realmente foi um lugar que, nossa, eu me encontrei muito ali, foi muito revelador para mim. Eu me sentia antes disso muito deslocada ali, sabe, na escola. Me sentia realmente um peixe fora da água total, assim. E ali no teatro eu sinto que eu encontrei a minha Uhum. turma, o meu lugar, que eu podia ser eu, que os meus saberes ali, eles eram bem-vindos, que eu conseguia construir coisas, né. Então assim, desde aquele momento eu falei: "Não, eu vou fazer isso para o resto da minha vida". E não tanto assim num lugar, porque, né, era teatro, então eu estava ali me descobrindo como atriz. Aham. Mas principalmente por como aquilo me transformou, sabe, como o teatro foi uma ferramenta de despertar, assim, o meu potencial de me trabalhar como ser humano, uma ferramenta social também. Então eu vi que era realmente uma ferramenta muito incrível, muito poderosa. Então, não era nem tanto a questão, assim, eh, do brilho, da fama, sabe, esse Sim, lugar, né, sim, e sim no lugar da criação, do fazer coletivo, sim. né, enfim. De se experimentar em outros personagens, em outras formas, assim, também. E, né, era muito desde o começo, assim, sempre foi muito rico, né, nesse ponto de vista do humano, de investigar a alma humana, e sabe, de pensar sobre o que é o ser humano, sobre o que é a sociedade, como a gente se relaciona. Sim. Então foi muito potente, assim, para mim. E eu saí de um lugar e fui para outro lugar realmente, assim, Uhum, no teatro, né. uhum, Então, eu fui uma criança que eu sofri muito bullying na minha infância, porque eu hum. era muito diferente, Aham. né, era super autona, tal, e assim, eu estudei num colégio bem elitista em São Caetano, né, que custava caro, e a minha família não era essa família da elite, assim, a gente tinha bolsa e meus pais se esforçavam muito para conseguir pagar né, Aham. a mensalidade, assim. Então eu via uma diferença social muito grande entre as crianças, né, Sim, então eu não me sentia parte desse mundo, assim, né. sim. E aí
Só que apesar da escola ser uma escola elitista, assim, era uma escola muito incrível, assim, muito humana, com uma pedagogia muito interessante, que valorizava muito as artes, né, eh, as humanas, assim. E e ali no teatro eu encontrei a minha turma, aí existe um festival de teatro estudantil, onde Uhum. os grupos de cada colégio participam, assim, tem tipo um festival, daí, sabe, tem melhor peça, melhor roteiro, melhor direção, tal. E eu ganhei o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Ai, que legal. Todas éramos atrizes e atores coadjuvantes, porque não Aham, tinha um ator, uma atriz principal, eram várias esquetes, né, aham. na peça de teatro que chamava De Longe Todo Mundo é Normal. Ai, olha que legal. É que tem aquela frase, né, de perto ninguém é normal, então era o contrário, assim. E daí já para falar isso sobre a potência da diferença, sabe, então era Sim. muito gostoso, assim. Aí a gente apresentou em várias concorremos com várias escolas, tanto do ABC quanto da cidade de São Paulo, assim, todo mundo fala: "Mônica, você que vai ganhar, você que vai ganhar", porque realmente eu senti uma potência que eu nunca tinha sentido, assim, em Aham, outro lugar. aham. E aí foi aí que eu decidi que eu queria fazer isso. Aí quando eu estava no ensino médio, eu cursei uma escola de atores, então eu ia para a escola de manhã, à tarde eu frequentava uma escola de atores, e já comecei a fazer os primeiros trabalhinhos ali no ensino médio. Aí eu me formei e meu pai falava: "Não, você tem que fazer uma faculdade". Aham, Aí eu fui fazer teatro, que aham. era o que eu queria mesmo. Sim. Você fez cênicas? É, o Uhum. curso, onde eu fiz na Anhembi Morumbi chama teatro. Ah, chama teatro. É, Aham. mas tem faculdade de põe artes cênicas, é a Sim, mesma sim. coisa, né, assim, cênicas, teatro. Lá Aham. era teatro. Ai, que legal. Eu senti muita conexão, assim, você falando, porque eu fiz teatro também bem nessa idade, assim, de adolescência. E eu senti essa transformação, assim, dentro de mim, sabe. De pisar ali e falar e sentir aquela borboletas, né, no estômago e ao mesmo tempo, entrar em contato, a sensação é entrar em contato com partes de mim que eu não conhecia, né, assim, com emoções, com coisas que você fala: "Nossa, uau, nem sabia que tinha tudo isso aqui dentro", assim, né, Uhum. e que eu vejo que o teatro é uma terapia, assim, eu considero uma super terapia, assim, pra gente poder se investigar, assim, mais, né. Então, que eu acho que qualquer pessoa poderia fazer mesmo que não quisesse seguir isso, assim, né, Sim. que é muito rico. Eh, e aí você foi então pra faculdade, fez lá em São Paulo, e aí, pra onde a vida te levou? O que que você trabalhou, assim? Você entrou numa agência, você ficou fazendo peça? É, aí assim, durante o curso da faculdade eu participei de algumas peças, né, Aham. fazia um ou outro comercial, mas era pouco. Aí foi isso, e eu tinha uma vontade grande de sair, assim, de morar em outros lugares, Tá. eu queria me ver independente, assim, longe da minha família. Aham. Queria saber como que seria isso, assim. E aí a faculdade tinha um programa de intercâmbio, aí eu consegui, aí eu terminei a faculdade, o último ano eu cursei no Chile. Ai, que demais. Aí eu fiz uma dupla titulação que fala, né, Aham. porque na verdade eu fui para ficar 6 meses, só que aí me ofereceram: "Mônica, você quer ficar o ano todo? Aí você pega o diploma da faculdade no Chile e da Anhembi também". Eu falei: "Nossa, Nossa, óbvio. é tudo que eu quero, né". Aí foi super legal. E aí lá a gente morava uma república, né, cada quarto da casa era uma casona super gostosa, e cada quarto era uma pessoa de um país diferente, assim. Uau. Aí tinha gente da Colômbia, da Espanha, da Alemanha, dos Estados Unidos, e tinha chilenos também. E aí quando eu fui pra lá, 10 dias depois que eu cheguei, no quarto da frente mudou um alemão, e a gente ficou super amigo. E depois de um tempo a gente virou namorado. Aham. Aí a hora que acabou esse tempo de intercâmbio lá, ele voltou, né, pra Alemanha, eu voltei para o Brasil, e aí a gente ficou: "E agora, né, o que que a gente faz?". Aham. E como eu sempre tive essa vontade de sair, conhecer o mundo, conhecer outras culturas, eu acabei indo com ele pra Alemanha. Ah, você ficou um tempo na Alemanha? Hum. Aí eu fui no ano seguinte, né, eu terminei a faculdade lá no Chile em 2009 e em 2010 eu já fui. Ah, e como foi a experiência na Alemanha? Você Ai, nossa, foi gostou?
A gente precisaria de um podcast À inteiro. parte. Não, super gostei, porque eu cheguei lá, acho que com uns 20 e poucos, 22 anos, assim, então eu acho que eu cheguei nesse lugar, assim, do adulto lá, né. Ah, aham. Então foi muito significativo pra minha Hum. estruturação mesmo, assim, do meu ser. Ai, muitas coisas, muitas diferenças culturais, mas também muito rico, e foi muito desafiador, porque eu tinha acabado a faculdade, acho que acabar a faculdade e virar profissional, assim, Hã. é desafiador para todo mundo. Sim, é um caminho, né, até isso se materializar, assim, enfim, Até você né, se se sentir firmar pronto, né. no mercado de trabalho e tal. E aí como eu estava tão longe, isso foi super desafiador, porque daí também entrava aquelas coisas de eu falar: "Olha", eu ia nos teatros, né, me apresentar, procurar trabalho, Hã. e as pessoas muitas, assim, não davam muita credibilidade. Sim, Então tem isso também, sabe, porque eles falavam: sim. "Ah, mas você estudou teatro no Brasil, no Chile", eles achavam que não ia ser tão bom igual estudar lá, assim. Aham. Fora que nas artes, assim, né, em todo lugar, mas acho que nas artes também tem muito esse lugar do networking, das redes, dos Sim, sim, contatos, sim, e eu não conhecia ninguém, sim. então foi um mega desafio. Mas eu consegui, assim, eu acho que eu fui muito feliz, porque eu batalhei bastante e eu consegui participar, né, eu fiz Foi abrindo caminhos, assim. foi, é. Então Sim. rolou, assim, umas experiências, né. Aham. Porque tem isso, assim, realmente, né, do artista não ser tão valorizado, né, e assim, é tão complexo isso, né. Por que que você sente que o artista é tão porque todo mundo consome arte, né, o tempo O tempo inteiro, em todos todo os dia. lugares, você vai num barzinho, tem alguém cantando, você, né, você chega, abre a te você quer lá assistir um Netflix, você quer assistir um filme, uma Sim. série, você quer assistir mas por que Deu que não é valorizado, assim? Qual a sua visão sobre isso? nossa, acho que é complexo. Na Alemanha é mais valorizado, assim, eu diria eu acho que aqui é valor daí depende, né, o que que é dar valor, que eu ia falar que na Alemanha é valorizado no sentido de que paga-se bem, Aham, né, toda cidade tem um grupo de teatro da cidade, aham, sabe, que recebe fundos do país, do estado, da cidade, então assim, é mais valorizado nesse sim, sentido financeiro sim. até. Mas uma coisa que eu percebi morando lá, é que aqui no Brasil a gente tem uma cultura super forte, e a gente Sim. não percebe isso, Uhum. mas é muito difícil os países, produzirem cultura e gostarem consumirem sua própria cultura. Então É. aqui a gente faz, né, música brasileira, a gente ouve muita música brasileira. Sim. Né, muito forte. Na Alemanha eles não assim, quem faz música na Alemanha canta em inglês. É muito difícil Ah. ter Cantar em alemão. em alemão, assim, fica uma coisa que para eles é meio, ai, de outra assim, meio fica num lugar meio, ai, uma música as pessoas mais velhas, assim, sabe, que cantam em alemão, fica aquela coisa mais então assim, Não é aqui tão valorizar isso. eles têm uma coisa assim, com a própria então assim, aqui no Brasil e isso muitas pessoas me falavam e eu falei e aí eu fui vendo, conforme eu fui viajando, eu fui vendo isso. Então aqui a gente faz e consome muita música brasileira, né, o cinema nacional, Aham. né, então assim, a novelas que passam no mundo inteiro, né. Sim, O teatro realmente é menos valor sim. acho que de todas as artes, aqui no Brasil o teatro é menos valorizado, assim. Aham. Mas agora, de um modo geral, né, assim, se a gente olha, né, o porquê das artes, né, em comparação com outras profissões, porque também Sim. aí acho que isso é uma pergunta histórica que envolve, assim, são muitos fatores, né, assim, não a gente ia ter que precisar Aprofundar a gente ia precisar ficar mais, né. conversando Sim. aqui para até entendendo o que tá falando e tentar mas é uma questão Eh, profunda, assim. Acho que Uhum. também tem esse lugar, né, do tipo, da onde vêm as artes, né? Assim, a gente precisa se expressar desde sempre. Então, ali, os homens, as mulheres na caverna,
faziam as artes rupestres, né, Sim, contavam história ali ao sim, redor. Então, as artes elas nascem com a origem da humanidade, total. tá atrelado, assim. Sim, Só que como talvez por ser um lugar muito também dessa necessidade de se comunicar, de se expressar, as artes ela também, andaram muito num lugar ritualístico, sim, que é super importante. E sim. agora a gente até fala sobre essa retomada, Sim, tá porque tendo uma virou retomada. para um lugar muito comercial também, Sim, né. sim. Então assim, e também houve um tempo que era tudo, e não só houve um tempo, ainda existe isso em muitas comunidades tradicionais, que não separa, né, arte de Total, vida, de total. espiritualidade, Tá de muito trabalho, integrado, né. muito integrado. Então assim, a gente aqui no ocidente que vai fazendo essa separação, né, de Sim, trabalho, de sim. espiritualidade, de De arte, lazer. vai segmentando a vida inteira, Total. então é difícil você olhar para isso como um trabalho, né. E como uma parte de si, né, como algo que faz parte da sua origem, como você falou, né, É, também de fato. daí tem essa questão, do neoliberalismo, do capitalismo, Sim, né, sim, do produzir, e produzir é um produzir sempre para outra pessoa, para total. né, para uma coisa maior, para uma empresa, para uma companhia. Então, né, tem essa relação, né, do Sim, tempo, do dinheiro. Então, sim. então como assim você vai estar fazendo uma coisa, você vai estar ganhando para você explorar a sua sensibilidade e comunicar o seu mundo para outra pessoa, Exato, né, exato. sem, né, então são São várias. muitas camadas, né, são muitas camadas. É. Mas de fato, assim, se a gente olha isso, né, pra origem de tudo, né, a gente vê isso, né, assim, a oralidade, né, o contar histórias, enfim, e de fato, né, os povos originários, assim, eles sustentam isso, né, desde sempre, assim, então, eh, e aí a gente também vê essa relação, assim, né, porque que esses povos também não são tão valorizados, né, Exato, assim, é. e, enfim. De fato, a gente daria para ir para muitas camadas, assim, com isso, né, mas muito muito interessante o que você trouxe. E e eu percebi isso, assim, até quando eu senti que eu iria para um caminho mais artístico, depois eu fiz uma transição na minha vida, mas eu ouvia muito isso, né, assim: "Ah, mas você vai ser artista, não paga bem", parece que é uma coisa meio rebaixada quando você fala que você quer ser artista, assim, não tem uma valorização, né, não assim, eu não senti isso, assim, né. E aí se a gente vai para esse lugar mais da TV, mais do comercial, é um lugar que é mais valorizado, né. Porque daí de fato tem isso de você usar o seu corpo Uhum, para expor, enfim, é isso que você falou, né, marcas, empresas maiores, né. uhum. E aí então você vira de fato só meio que quase que um cabide ali, assim, né, era o que eu sentia, assim. Normalmente você vai em casting com muitas mulheres, aí entra um outro lugar, né, de que eu pelo menos vivi, não sei se chegou a viver, assim, mas de ver isso da competição feminina, assim, sabe, disso da beleza, enfim. Então eu presenciei isso e foi uma das coisas que me fez, na época, assim, fez eu tomar essa decisão de sair um pouco desse lugar que estava me fazendo muito mal, que era esse lugar da competição feminina, assim. Sim, Mas aí, enfim, hoje estando nesse outro lugar, eu vejo que não era sobre nós, né, mas sobre como a gente era colocada também nesse cenário, assim, né. total. E que eu vejo que hoje mudou, né, isso dos comerciais, então hoje a gente vê uma outra abordagem, assim, né, de É, trazer uma diversidade e evolução. tals. Mas você viveu isso, assim? Sim, acho que você talvez mais porque você também, tem muito contato com a moda, né. Sim, ficou entre esses 2 lugares. Teve o teatro, né, o Sim, cinema, mas você também fazia trabalhos, né, assim, para sim, moda. sim. E e aí, assim, eu não vivi isso, né, assim, a fundo, né. Aham. Mas, assim, quando eu sou super alta, né, tenho quase 1,80 então quando eu Sim, tinha uns 13 anos, me chamaram pra ir lá numa agência, tal. Aí me pegaram, tiraram as medidas do meu, eu era magricelíssima, Isa, sim. super magricela. Eu nunca vou esquecer, tiraram a minha medida do meu quadril e deu, sei lá, 91 centímetros.
e falaram: "Ai, passou 1 centímetro, tem que ter até 90". Aham, E aí nisso eu já tipo, falando, sabe. aham. Aí tipo: "Ah, ó, essa barriguinha aqui não pode ter, isso aqui não pode ter, Ai, espinha não pode ter". ai. E aí eu lembro até que minha mãe estava junto e falou assim: "Não, mas isso ela é uma adolescente, é uma coisa hormonal, não tem como não ter espinha, faz parte". "Não, mas tem como, mas enfim, mas não tem como, assim, Uhum, né, assim, não uhum, não dá pra não dá para fazer trabalhos de passarela uhum. nesta agência se ela tiver 1 centímetro a mais no quadril", Ah, né. Então assim, eu lembro que eu já falei tipo: "Nossa, ó, não é isso que eu quero", assim. Eu sim. fui porque me chamavam sempre, tipo: "Ah, deixa eu ver como é", mas eu já vi logo que não era pra mim. Tanto eu não me dava certo ali, quanto, eu não Aham. queria, eles também não Sim, queriam. sim, Então eu já, né, não fiquei ali. Mas eu percebia essa questão da porque a gente tá falando daí da padronização, né, da beleza e sim, tudo isso, então se você fala que existe uma forma, um molde de como mulheres e nem mulher meninas, né. Quantos anos você sim. tinha quando você começou a fazer? Sim, bem nova, assim, acho que assim, nova. Quando eu entrei, de fato, eu fui entrar pra uma agência, já tinha 20, assim, Aham. mas isso do teatro começou com 14, assim. Mas eu percebi isso, eu vivi isso também de chegar numa agência e me falarem: "Olha, você tem que ter a medida tal, tal, tal", é tipo 60, 90 e tals, né, essa Sei. cintura, e eu na época eu caí nesse lugar. Você E eu quis. fiquei não, eu caí, eu achei que esse era o único jeito Ah, de entrar. tinha que ser assim. E eu fiquei, tipo, meses, coloquei numa meta, eu fiquei meses, entrei numa dieta e fazia academia, deixava de comer. Nossa. E isso me desenvolveu um transtorno depois alimentar, assim. Isso é gravíssimo. Sim, Gente, isso é gravíssimo. E a gente acha que melhorou, né, porque a gente, né, porque a diversidade é uma pauta, né, da vez. sim, Então, assim, as empresas compram essas pautas, né, sim, da vez, então, tá lá, né, a gente vê hoje em dia na televisão pessoas com corpos diversos, sim, mas existem alguns segmentos onde isso dessa padronização ainda é muito forte, assim. sim. E por mais que esteja um pouco melhor, vamos dizer, a gente, na verdade, não sabe o quão melhor tá, né. Internamente, sim, É muito, provavelmente ainda é, né, muito racista, muito misógino, porque tem, né, exatamente. isso de olhar para uma menina, uma mulher e ver só, né, o físico ali, então assim, Sexualizar esses esse corpos, assim. nossa, com certeza. Então assim, é muito, isso aí vai, é difícil, né. Eu acho que é aí que tá um pouco o lado mais escuro, mais sombrio, ah, que talvez, eh, da arte, mas não da arte, né, do que fizeram com isso, assim, né. Mas aí eu percebo que tem outros caminhos, né, que é o caminho que você fez, Pro que é para esse lugar artístico independente e você que também idealizar e construir os seus projetos, né, que foi meio que o caminho que você foi seguindo É. também, né. Que tem uma diferença, né. Sim, Hoje em dia, mais ainda com a questão das mídias sociais, né, com influenciadoras, influenciadores, as pessoas confundem muito pessoas famosas com artistas. total, Então, total. às vezes, a pessoa ela é famosa, ela é influenciadora, mas ela não é artista, Sim. né. E às vezes a pessoa é artista, mas ela não, às vezes, não nem tem mídia social, né. Sim. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. E também tem essa área que é um pouco desconhecida, assim, porque a verdade é que você pode ganhar bem sendo artista. Aham. Você pode ter os seus projetos e cobrar os seus cachês, né, justos, e ter uma vida, boa, justa, abundante, próspera, Sim, né, da sua arte, assim. sim. Então, tem até o meme, né: "Ai, se nada der certo, eu vou vender tudo e vou viver da minha arte na praia". Aham, sim, Mas isso é um pouco uma coisa, que é desconhecida mesmo, sim, sim. né. É super possível você, ter êxito como artista e, assim, agora, claro, aí depende também, né, da ambição de cada um e, enfim, dos caminhos por onde a pessoa vai trilhando. Sim.
assim, se ela quer fazer novela, quer fazer cinema, né, quer ter, né, e claro também, enfim, acho que são muitos caminhos, Sim. são muitos caminhos com realidades muito diferentes, mas uma coisa que eu gosto de falar é: você não vai passar fome se você escolher ser artista, sabe. Aham. Você tem que saber fazer isso, porque artista também tem que ser produtor cultural, né, ou ter uma boa pessoa que tá ali te produzindo, vendendo seus trabalhos, né, tem que Sim, vender seu trabalho. sim, Mas é muito possível, sim. né, criar suas seja, sei lá, gente que pinta, que faz música, que faz peça de teatro, que conta história. Sim, sim. Você é uma ótima contadora de histórias, já ouvi várias histórias contadas por você. E você fez não sei se não é uma transição, porque você continua, trabalhando e fazendo projetos para crianças e para adultos, mas teve um momento aí que você na sua jornada que você foi em direção às crianças, assim, e que aí você idealizou também um projeto, né, que ainda você tem até hoje, né, você e o André, que é o Arte Uhum. Embaixo da Árvore. Mas quando que você sentiu, assim, que você precisava levar, né, a arte de encontro, com as crianças, assim? Ai, foi algo muito natural que aconteceu, porque retomando ali, né, a minha história, depois que eu voltei para o Brasil de morar na Alemanha, eu voltei para São Paulo, mas eu não queria mais morar na cidade grande, eu gosto muito da natureza, para mim estar em contato com a natureza é Aham. super importante. E aí eu experimentei morar em alguns lugares diferentes aqui no Brasil, fiquei um tempo em Minas Gerais, tudo. Até que eu tive que vir para São Pedro, porque o meu avô tinha uma chácara aqui, meu avô Aham. morava sozinho e ele estava precisando de cuidados médicos, assim, né, então eu levava ele para o médico, ele tinha feito uma operação, então acho que foi isso, a primeira vez eu vim passar uns dias porque ele tinha sido operado e precisava de uma força por uns dias. Aham. E aí eu falei: "Nossa, aqui é legal, né, eu poderia experimentar aqui". Eu tinha experimentado já várias coisas em vários lugares. Eh Aí eu fui ver o que que tinha de trabalho para mim aqui. Aham. Aí eu fui lá na Secretaria de Cultura em São Pedro, me apresentar como artista, e naquele exato momento tinha uma moça chamada Natália, que é professora e também contadora de histórias, e ela fazia um trabalho de contação de histórias na biblioteca da cidade, e ela tinha engravidado, eu estava grávida e estava falando que não ia mais poder continuar. Olha. Nesse exato momento. Aí a Sandra Golinelli, que era a secretária de cultura, né, Procura. na época falou assim: "Você conta histórias?" E eu falei: "Conto". Opa, já tem um trabalho agora mesmo. Então assim, eu, né, peguei esse posto da Natália, né, e comecei a contar histórias em São Pedro na biblioteca. E aí depois, eu estava lembrando que foi exatamente assim, eu contava histórias lá e vinham as crianças de diversas escolas diferentes, Escolas. assim, então, tinha as apresentações sempre tinham crianças, né, que as escolas traziam. Aham. E aí uma dessas escolas era uma escola particular que sempre levava as crianças lá, Aham. e eles me convidaram para dar aula lá. Ah, tá. E eu nunca tinha dado assim, eu já tinha feito inclusive na Alemanha, também no Brasil, projetos, né, educacionais, mas projetos pontuais, sabe, e dura uma semana, dura um mês, né, tem uma duração mais curta. E aí eu topei, né, dar aula nessa escola, e aí foi em 2020, no comecinho de 2020. Eu dei aula um mês, acho que foi um mês e pouco. Entrou a pandemia, todo mundo teve que ir para casa. Aham. E aí a gente ficou dando aula online. Eu dava aula de teatro e de artes para as crianças. Online, e aí? Online, era tudo Nossa. ou ao vivo, Aham. online ao vivo, ou videoaula, tinham que ser vídeos gravados. Aham. E aí, assim, como eu gosto, a minha formação original é no teatro, mas eu gosto muito das artes nas suas múltiplas linguagens, assim. Sim. Hoje em dia, para mim, é muito importante o teatro de animação. Aham. Então, quando eu fui aprender a fazer bonecos e máscaras, eu me aproximei muito das artes plásticas, né. Aham. Então uma coisa vai puxando a outra. E aí, como eu tinha que fazer vídeos e a gente estava em casa, o André, que é meu companheiro, ele é músico, então os trabalhos todos presenciais foram cancelados, assim.
Então ele começou a me ajudar e a gente começou a produzir vídeos Ah, pro YouTube, porque eu tinha que dar aula para as crianças, então eu já aproveitava, esse material. para fazer um vídeo bonito, assim. Aham. E aí foi super divertido. E aí os pais começaram, algumas famílias me procuraram, viam um vídeo: "Nossa, Mônica, você mora aí numa chácara super gostosa, né, será que dá para fazer alguma coisa presencial com as crianças, né, num modelinho mais reduzido, ao ar livre?" Olha, então veio de uma necessidade das pessoas realmente, não É. sabia dessa história. Foi. E aí a Bonito gente isso. começou com um grupinho, assim, né, com aulas de artes e música lá na nossa chácara, né, e tudo ao ar livre, com máscara, tomando muitos cuidados. Ah, vocês começaram durante a pandemia, assim, É. né? Até agora, olha, lembrei que a gente tinha marcado uma aula presencial, né, daí então a gente conversou com algumas famílias, tal, não sei o quê. No final das contas, uma família, uma mãe de 2 crianças que falou: "Eu quero, vamos", só ficou assim, porque ficou um monte de gente interessada, mas no final das contas: "Não, vamos começar", essa família. 2 irmãs. Aí a gente tinha marcado a aula, e aí voltou o movimento de todo mundo tem que ficar em casa, não podia encontrar pra nada, assim, Ah, porque ficava, sabe, às vezes sim, lembra que ficava nesse sim, vai e volta. vai e volta. E como eu morava com meu avô, que tinha mais de 90 anos, né, então assim, a gente não colocava o pé pra fora da chácara, era super Aham. cuidadoso com isso. E aí a primeira aula a gente fez online também para essas meninas, com a mãe acompanhando do outro lado, então eu falava quais iam ser as atividades, ela providenciava os materiais e a gente fez algumas aulas online. Mas isso foram pouquinhas, assim, aí depois já começou a ser Presencial. presencial mesmo. E aí eu conciliava, né, esse curso regular de artes e música junto com o trabalho na escola. Aham. Aí eu fiquei 3 anos na escola e aí a pandemia passou, tudo, né, os trabalhos presenciais foram voltando, Ah, e eu sempre mantive as apresentações de contação de histórias, as oficinas que a gente, né, vira e mexe dá oficina de várias coisas, ah, assim, oficinas artísticas. Aí eu acabei saindo da escola, porque, já estava com muita coisa, uhum. e foquei no Arte Embaixo da Árvore. Sim, que é um projeto incrível, assim, o Rudá, meu filho, foi já participou um tempo, assim, né, foi de bebezinho, assim, Sim. e é incrível, assim, né, ver isso acontecendo, assim, aqui tão perto, ter essa eu falo pra você, é uma celebração, né, ter isso perto, e ver as crianças, né, poderem estar em contato com a natureza, poder estar em contato, assim, com a arte. E, bom, você trabalhou dentro de escola, e aí você também experienciou esse lugar das crianças estarem ali num lugar mais livre, mais conectado com a natureza. E o que que você percebe, assim, nessa diferença da criança poder aprender com a natureza, digamos, ter essa grande mestra, versus estar numa sala de aula, enfim, o que que você percebe nessa abordagem? Você consegue ter uma diferença, assim, de olhar, assim? Assim, é, é é muito diferente, né. O corpo da criança é outro, Aham. então a motivação da criança no aprender, no se desenvolver é outro, porque a gente parte muito, assim, de uma pedagogia da liberdade, né, e de instigar a curiosidade nas crianças e que elas a gente trabalha por projeto hoje em dia, então a gente conversa, vai sentindo quais são as vontades dessas crianças, assim, e com qual linguagem artística elas querem trabalhar, né. Aham. Então: "Ah, vamos falar sobre identidade. Ah, vamos usar colagem", Ah, né, enfim. Então, é mais sobre oferecer ferramentas para a criança ir se descobrindo, se desenvolvendo, despertar uma curiosidade que vai levando ela a querer aham. explorar aquilo, Ah, do que trazer um conteúdo, né, do tipo: "Ó, pronto. você tem que aprender isso agora", né. Aham. Porque assim, as crianças
assim como todo mundo, né, nós somos muito diversos, muito múltiplos e cada um tem suas potencialidades, né, suas formas de enxergar o mundo, seu jeito de estar no mundo. Então, a educação formal, né, na escola, assim, até por uma facilidade, porque normalmente é uma professora com Sim. 30 crianças ou muitas crianças, acaba tendo que padronizar, né. Então Aham. agora todo mundo vai aprender a escrever, Hã. todo mundo vai aprender a fazer isso, né. Aham. Mas às vezes não tá todo mundo naquele interesse. Ou no mesmo ou pronta ao mesmo É, tempo, exato, né. cada uma tá pronta para uma coisa, Aham. né, então às vezes ela não tá ali naquela fase do escrever, mas ela tem um corpinho super ágil, Aham. né, enfim, tem uma outra habilidade e elas poderiam, né, se você não atrapalha muito a criança, Aham. Ela mesma vai e uma vai ensinando a outra, tá. né, assim, mas, daí a questão, né, da que você estava perguntando da sala de aula ou da natureza, assim, né. Tem eu super entendo também as escolas e as professoras, assim, que preferem manter numa sala fechada, porque realmente é difícil você administrar muitas crianças e cada uma vai correr para um lado ali, né. Aham. Imagina num espaço aberto, então assim teria já que ser em turmas menores, né, como a gente faz lá, no máximo 10 crianças por turma, Aham. né. Então assim, muitas escolas não têm como fazer máximo de 10 crianças por turma, então realmente você precisa de parede para é uma coisa muito prática, Uma para conter contenção, né. crianças, Aham. para conseguir controlar mesmo, assim, né, para não sair do seu olho, assim. Eh daí tem a questão dos riscos, né. Ah, você tá na natureza, vai ter risco de, sei lá, picada de inseto, Sim. um arranhão, alguma coisa, e aí isso na escola também é muito complicado, né, é o mínimo possível ali de risco, assim. Aham. Então tem essas questões práticas, né, que assim, vamos dizer, nos moldes que a gente tem, né, com a realidade que a gente tem, a gente entende. Mas é outra relação você aprender com a vida olhando para a vida, né. Sim. Você tá ali, sei lá, fazendo música e, nossa, veio uma ventania, começou a chover, vamos mudar de lugar. Você Aham. tá olhando a árvore, você tá percebendo a mudança das estações ali, Sim. né, só isso já é Muito, né. muito, assim, são pequenas coisas que é muito diferente, Sim. né, fora a questão de saúde mesmo, né, saúde para o corpo, né, Aham. de estar sem sapato, pisando numa grama, Ah. numa terra, numa areia. Deixar a criança se sujar. É, Que eu acho que tem muito isso também, né, a gente como pais, como que a gente vai lidar com uma criança aprendendo com a natureza, né. Eu acho que isso, mexe muito com as nossas próprias estruturas, né, com as nossas crenças, com enfim, com os nossos desafios, que daí eu percebo que a gente tem que estar aberto para se reeducar, assim, meio que uhum. para se desconstruir, né. Eu lembro o Rudá pequenininho, assim, com meses, é isso que a gente estava falando, saía engatinhando, correndo, assim, e aí a atividade era com uma bacia cheia de terra pra criança pôr a mão, explorar, o Rudá entrava na bacia, mergulhava, então você tem que lidar com tudo isso, né, que, numa escola não, a criança vai chegar bonitinha de uniforme, vai sair bonitinha, né. É, Então lá te leva para um lugar que você tem que sair da sua zona de conforto também, né, você tem que estar aberto sim. para o que a criança vai querer viver também. Então eu percebo que é um lugar que daí a gente como pai tem que tem que se movimentar, assim, né, tem que mudar um pouco as nossas próprias estruturas, né, para poder deixar essa criança livre aprendendo na natureza, né, não é tão simples. É. E daí, assim, tem muito dessa questão prática que a gente estava falando, né, porque como a gente tá num mundo muito corrido e os pais trabalham muito e tudo, Sim. tipo, nossa, eu não tenho como chegar em casa e dar banho nessa criança e daí dar almoço e que fazer lição e levar pra escola, né. Aham. Então tem uma questão de praticidade também, né. Sim. E a própria relação, né, assim, com o corpo e com a natureza, para muitas pessoas, assim, a gente ouve, né, em parques, em outros lugares, pais, mães falando para criança: "Ai, não se sujar", Aham. né, Não ou tira o tipo sapato.
"Ai, sujou o pé", né, como se a terra fosse uma coisa suja, Sim. né. Então, eh, aí tem essa questão também de valores, do que, né, do que cada um tem valor, mas tem muito dessa questão prática. E tem muitas escolas que na última aula reservam a última aula para arrumar as crianças, assim, para mandar a criança embora penteada, Bonitinha. bonitinha, troca roupa, tudo, e pais que valorizam isso, que falam: "Nossa, eu peguei minha criança, olha", Sim. porque tem essa impressão de que isso é o cuidado. "Ah, tá minha filha, meu filho tá bem cuidado, porque voltou Cabelo penteado. bem com o cabelo penteado", assim. Literalmente. Sim. Porque a gente e daí, de novo, né, a gente poderia ficar um tempão aqui conversando do porquê que a gente tá nesse lugar da natureza ser um lugar ameaçador, um lugar sujo, né. Aham. O porquê que o cuidado é a criança lavada impecável, né. Então, assim, aí de novo a gente volta, né, para aquela questão que a gente estava falando antes, né, dessa sociedade ocidental capitalista, neoliberal, né, Ah. do tempo é dinheiro. Então, assim, o progresso é uma cidade urbanizada. Uhum. Civilização, quando a gente pensa, né, em civilização, em progresso, muitas pessoas vão pensar em urbanização, em asfalto, prédio, né. Aham. Então, assim, tá tudo nesse lugar, né, nesse distanciamento do que é natural, Sim, né, sim. nessa desconexão com esse com a vida real natural ali, né. Com a vida cíclica, assim, né. Nossa, é um tema profundo, né. Toca muitas camadas. E aí, bom, esse projeto ele existe, né, depois a gente até vai deixar aqui a página da Mônica, do Arte Embaixo da Árvore também, assim, é um projeto lindo, que, nossa, recomendo, assim, todo mundo conhecer. Inspirador demais. E é isso, né, vejo que para além desse projeto, vocês também levam, né, essas oficinas, como você falou, para até para outras cidades, né, então é um serviço que vocês oferecem, né, É. assim, de poder levar essas oficinas para quem quiser, né? Sim. A gente, assim, eu e o André Castanho, que é meu companheiro e meu sócio fundador, né, do Arte Embaixo da Árvore, ele é músico e compositor e professor de música. A gente gosta muito de criar, então, assim, a gente colocou tudo no mesmo chapéu, assim, né, então o Arte Embaixo da Árvore hoje em dia a sede, né, é essa chácara em São Pedro, onde a gente oferece encontros regulares de artes e música, mas também a nossa companhia de teatro, né, então, assim, a gente tem não só de teatro, né, uma companhia De artes. de artes, é até difí a gente tá conversando sobre isso, porque hoje em dia a gente também desenvolve trabalhos para adultos. Aham. Tanto que recentemente a gente participou do Animaneco, que é um festival internacional de teatro de bonecos em Joinville, em Santa Catarina. Ah, eu vi que vocês postaram. E a gente levou uma performance que eu tenho, na verdade, que eu fiz há muitos anos e agora eu retomei com o André, que é com um boneco híbrido que se chama O Tempo em Mim, que fala sobre masculinidade e é uma performance Uau, voltada para o público adulto. que lindo. E aí eu fiquei pensando, né, assim: "Nossa, será que a gente faz um outro nome para o trabalho com adulto? Como que a gente faz, Aham. assim?". E pelo menos por enquanto a gente decidiu deixar tudo, né, nesse nome de Arte Embaixo da Árvore, Aham. porque não importa se o projeto é uma performance, uma contação de histórias, uma oficina de pintura com tintas naturais, parte dos mesmos valores, da mesma premissa, né, Aham. que é a gente entrar em contato, né, com a nossa natureza interior. Então a gente trabalha com a natureza, tanto interior quanto do ser humano, Sim. né, em conexão com a natureza exterior, né. Aham. Então é isso, então a gente vai fazendo várias coisas Sim. em vários lugares, assim, Ai, eu e quero ver esse espetáculo é a do boneco. performance. O Tempo em Mim. Então, e aí o Tempo em Mim, a gente transformou ele em curta-metragem também. Ah, A gente ainda não lançou, o filme tá praticamente pronto, que assim. legal.
porque eu fiz esse boneco em 2016, quando eu estava me reencontrando no teatro, assim, que foi quando eu reencontrei o teatro de animação. Aí eu fiz a performance, que é forte, mexe muito comigo, então Aham. eu fiquei um tempo, daí o meu pai e assim, fala sobre a masculinidade e tudo, e eu acho que eu já estava sentindo até, né, que meu pai ia falecer, ele faleceu pouco depois. Uau. Aí eu peguei e guardei o boneco, Aham. e ficou anos ali, Guardar. guardado. Aí o André falou: "Vamos fazer um curta-metragem, né, com essa personagem, com essa temática?". Então a gente transformou em curta, Aham. e aí como veio o curta, a gente começou a olhar para isso de novo. Aí eu fiz o TCC na pós-graduação em arte e terapia sobre masculinidade também, e aí deu vontade de retomar a performance, e aí agora então a gente tá com a performance, né, de novo assim. Mas é bem interessante, aí logo tá aí o curta pra Uau, então a pessoa gente vai assistir. poder vai estar disponível para Uhum, quem quiser assistir. sim. Legal, legal. Então a gente vai acompanhar lá no Arte Embaixo que É. e aí você falou que então fez essa pós também, né, que eu ia puxar isso. Você fez essa pós em arte terapia, numa abordagem mais junguiana, né. E como foi isso, assim? Porque daí, acho que esse lugar que você trouxe, assim, né, que já abre um pouco esse universo também de você ir pra dentro, assim, né, pra essa natureza interior, assim, né. Como foi pra você, essa pós, assim, né, que você sente que ela o que que ela trouxe e transformou na Mônica, assim? Ai, tudo. Foi um segundo grande encontro, assim como teve o teatro, né, ali na adolescência, que foi um super encontro, a arte terapia foi um encontro maravilhoso, porque eu já estava fazendo arte por conta disso, né, Aham, eu já estava fazendo arte, olhando a arte como uma ferramenta de transformação, tanto pessoal quanto social. aham, E aí eu estudei, essa pós foi no IGEP, que é o Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, aham. com base na teoria junguiana, né, de Carl Gustav Jung. E, nossa, foi assim, era realmente o que eu estava buscando, porque é até legal trazer, assim, para o pessoal a diferença, assim, não a diferença, mas a explicação sobre o que é arte terapia. Sim, porque muita gente, às vezes, não sabe, Não né. sabe e usa o termo de forma equivocada, Aham. né. Eu mesma já vi, assim, sei lá, em alguma escola de arte ou algum lugar ou que fala: "Ah, é arte terapia", mas não tem ninguém que é da área, assim, que é formado em arte terapia Aham. e acha que é só dar um papel e um lápis para a pessoa Total. e só aquilo, né. Aham. E fazer, a arte terapia, ela realmente tem um caráter terapêutico, e não é dizer assim: "Ai, teatro é terapêutico, pintar é terapêutico", é um processo de análise que você vai fazer. Aham. Então, o Freud, ele trouxe a interpretação dos sonhos, né. Sim. Ele trouxe o sonho como um portal de acesso ao nosso inconsciente. Aham. E, sobretudo aqui no Brasil, quem trouxe isso foi a Anísia da Silveira, né, com várias outras pessoas, mas enfim. Na arte terapia, a gente encara a arte como um portal de acesso ao inconsciente também. Sim. Então o processo arte terapêutico, vamos supor, se você, né, faz arte terapia comigo, você produz uma arte, seja lá qual for, pode ser uma escrita, pode ser música, pode ser uma pintura, pode ser uma encenação, enfim. E aí nós vamos conversar e analisar essa produção artística sua. Então não é só o fazer Fazer, se encerra ali, né. porque é terapêutico, né, fazer qualquer tipo de arte, ai, Sim. é terapêutico num sentido, mas o processo da terapia é um processo mesmo analítico, que a gente Sim. vai interpretar esses símbolos que Aham. apareceram ali, né, essas informações que o inconsciente está trazendo. Lá no Arte Embaixo da Árvore, hoje em dia, a gente eu ainda não faço, eu não faço arte terapia com as crianças ainda, Aham. né, eu tenho esse olhar, eu trago coisas interessantes, né,
mas é um próximo passo, né, porque até porque é em grupo, são Sim, crianças, sim. né, a gente não tá às vezes acontece com as crianças mais velhas, né, "Ah, vamos olhar aqui o que a gente fez, vamos interpretar, né, quando você fez isso, o que que isso aqui significa para você", né, então Aham, rolam uns movimentos, mas eu ainda não falo que os encontros são encontros de arte terapia em grupo, aham. porque isso tem um cuidado, assim, Sim, sabe, para ser implementado sim, mesmo. sim. Que bonito isso, né. É, eu acho que abre um outro lugar, assim, né. E até para o adulto em si, né, deve ser um processo muito muito profundo, assim, né, pra da gente conseguir de fato fazer essa investigação, assim, do nosso inconsciente, né, dos nossos sonhos. Que você sente e como você acha que a arte terapia, que a arte em si pode ajudar o ser humano, né, pode ajudar a humanidade em si, assim, né, nesse processo de autoconhecimento, nesse lugar de pertencimento com um grupo, né, e com a própria natureza, assim, né. Que você sente, assim, que qual a sua mensagem nesse lugar, assim, né, de convite, né, da arte para o ser humano? É, é legal a gente ver que a gente faz um ciclo e volta, né, assim, Ah, se a gente pensar lá no começo da nossa conversa, né, que você trouxe essa pergunta do: "Ah, por que que a arte é desvalorizada?", né, aham. essas perguntas bem desafiadoras, né, e depois que a gente estava falando, né, da questão, desse lugar, né, da criança e natureza, ou por que que os pais querem ou não querem, ou as escolas, né, colocar as crianças na natureza. E agora sua pergunta sobre a importância da arte, assim, né, nesse Aham. desenvolvimento, do ser humano, acho que tudo se amarra, Sim. né, tudo conectado. Até na minha pesquisa, né, da monografia, que eu fui investigar a arte terapia como uma ferramenta para acessar as subjetividades masculinas. Então, a minha pergunta era se a arte terapia é uma ferramenta especialmente eficaz e aconselhável, assim, Aham. para lidar com homens, e Uhum. para os homens acessarem as suas subjetividades. Uau. E aí assim, eu achava que isso poderia ser legal, porque o homem ele tem uma dificuldade de falar de si, né. Aham. Então assim, nós mulheres, a gente se encontra, a gente fala, a gente bota tudo pra fora, né, a gente chora, a gente vai trazendo mil Sim. coisas. Os homens eles têm mais dificuldade, né, de falar. E mesmo dentro da clínica, né, do que eu fui pesquisando e conversando com as pessoas, eh, às vezes uma análise ou uma terapia, seja ela qual modelo for, Aham. o homem ele precisa de muito tempo para realmente se abrir. Aham. Porque tem uma questão do ego, né, tem uma questão da construção, não que o homem seja assim originalmente, né, mas existe uma construção Sim. social do homem que valoriza um lugar de, sei lá, uma não vulnerabilidade, né, então Sim. de você se abrir, mostrar, né, as suas fragilidades significaria que você é uma pessoa fraca, então por conta disso você é menos homem, né, Aham. dizendo assim. Sim. Então tem um juiz, né, muito rígido aí nesse Ah, ego que fica controlando o que ele fala, o que ele não fala. aham. Então eu pensei: "Nossa, eu acho que talvez a arte seja uma coisa legal", Sim. porque não é sempre que a pessoa lembra do seu sonho, né, Aham. pra trazer. Sim. E aí a fala ela pode travar. Só que se você propõe uma atividade artística ali, Vai abrir outro campo, né. ele talvez, né, ele se permitindo, você fazendo uma condição legal, ele vai manifestar coisas que a fala barraria, Aham. né. E aí realmente eu fui estudar essa construção social do homem e tal, e uma coisa que assim, acho que tá claro pra você e tá claro pra mim, mas, o óbvio Precisa ser dito. precisa ser dito, Sim. né, que é essa questão de como tá a nossa relação com a natureza, né, Hã. hoje em dia, por exemplo. Então, olhando a natureza como
uma energia feminina, Aham. né, historicamente falando, né, de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista de poder, de tudo, é nós quanto sociedade, a gente abafa o feminino, Aham. né. O feminino, a gente tende na teoria junguiana, o feminino e o masculino como sendo energias, Sim. né. Então quando a gente fala de feminino e masculino, a gente não tá falando de homem e mulher, Sim. né. Então todos nós temos a nossa energia feminina e a nossa energia masculina, Sim. e é interessante que isso esteja em equilíbrio. E a gente quando olha para o equilíbrio do feminino e do masculino na sociedade, Sim. acabou que a gente tá em desequilíbrio, Sim. porque foi, forjado um estilo de vida, né, masculino, que também na realidade, né, quando a gente vai ver, ele não é masculino, assim, originalmente, né, mas ele foi Sim. construído para servir para essa sociedade neoliberal, para produzir capital, Aham. né. Então os homens abafaram esse feminino em si, e nós mulheres também, Também. né. Foi é assim, absolutamente importante todo o movimento feminista. Absolutamente importante. Todas as lutas que a gente precisou fazer e a gente continua Sim. precisando fazer, porque tem ainda muita coisa, né. Sim. Eh, e acabou que a gente disputou para entrar num mercado, né, numa vida, profissional adoecida, que já também para os próprios homens isso já não é legal. Já não serve mais, né, Já esse não poder. A serve gente mais. a gente vê isso, né, É, a manifestação nos sintomas, enfim, exato. no estilo Então de vida. tanto que o nosso grande problema hoje em dia é a saúde mental, né, assim, Sim. o maior adoecimento é mental, assim, porque a gente tá num estilo de vida, né, Insustentável. insustentável. Então um retorno para a natureza é muito legal, é muito interessante ter a ajuda das artes nesse processo. Sim. Né, Sim. porque é esse lugar do sensível, é esse lugar, da apreciação do tempo, né. Sim. Como Sim. Krenak fala, né, o futuro é ancestral, então a gente precisa construir juntos, tanto homens, mulheres juntos, né, uma outra via, um outro Sim. caminho, porque agora a gente já chegou, né, assim, entre aspas, numa equidade, né, ali Sim. os homens e as mulheres, mas a gente tá fazendo parte desse mundo que daí agora a gente estava falando: "Não, mas espera aí, não era disso também que eu queria fazer parte". O homem tá vendo também: "Não, espera aí, mas isso aqui também não tá saudável pra mim". Então Pra a mim gente mesmo, precisa, né. né, de uma outra coisa, né, Sim. fazer um pouco desse retorno, né, pra Sim. natureza, assim. E a arte ela é muito potente nisso. Aham. Porque a gente realmente consegue acessar esses outros lugares na gente, que não é essa Sim, racionalização, que não completamente. é essa produção, né, que tem que ser útil, né. Sim. Então assim, ela é no campo do sensível, no campo No campo do subjetivo, do sentir, do né, sentir, do significado. do corpo, né, do corpo que é voltar Isso. para esse corpo terra, né, que é esse pisar no chão, que é sentir de fato, né, assim, Uhum. esses pés enraizados, enfim, coisa que às vezes a gente nem, sei lá, nem lembra que tem pé, né, assim, tá tão aqui em cima, né, Sim, que a gente esquece das outras partes do corpo e desse sentir que pulsa nesse corpo, assim, né. sim. E eu acho que é isso, eu também concordo muito nesse lugar de que a arte, de fato, pode ser esse caminho, né, e essa conexão de reconexão do ser Uhum. com a natureza e com a sua própria natureza Sim. integral, saudável, em equilíbrio, assim, né. E é isso, o bom da arte é que você pode estar morando num estúdio em São Paulo, você pode, enfim, ainda estar numa vida que não é possível você estar vivendo na natureza, mas você pode levar a arte pra sua vida, né, seja, enfim, 10, 15 minutos à noite que você, né, faça uma escrita, que você, enfim, coloque uma música pra dançar. O bom da arte é isso, é que ela é simples e ela é possível e acessível pra Pra todo pra mundo. todo mundo, né. Uhum.
É, exatamente. Porque daí a gente fala dessa natureza interior, né, que Uhum. não importa onde você tá morando, você não significa, uma volta para a natureza não significa que quem tá morando na cidade grande tem errado e que Sim, todo mundo tem que ir para o campo, não sim, é isso, né. Mas é a gente se reconectar com a gente mesmo, que a gente é natureza, né. sim, E tá nesse lugar do deixar essa natureza se manifestar. sim, E não tem certo e não tem errado, né, sim. quando a gente fala, né, de arte terapia, não é, né, então não tem isso: "Ah, mas eu não sei", mas eu não sei desenhar, mas eu não sei escrever, mas eu não sei dançar". Então faz mesmo sem saber, Sim, não tem que saber, porque não é para outra pessoa, sim. né, não é para ninguém, Não é é pra para ter validação, né, esse lugar íntimo também, né, pode ser só seu, algo é. só seu, assim, né. Sim, então faz, né. E aí, se tiver a possibilidade de ter uma pessoa acompanhando com esse olhar, né, de: "Ah, então vamos ver o que que esses símbolos que apareceram aqui, que história que isso aqui tá te contando, né, o que Aham, que o seu inconsciente tá trazendo para você", que ótimo, legal, né, ter uma pessoa para acompanhar. aham. Mas se não, né, se Se não não for tiver possível, só o próprio fazer, e você pode fazer e conversar com aquilo, né. aham, Uma coisa muito legal que eu aprendi na faculdade, assim, eu acho que é um conhecimento que seja democrático mesmo, quando a gente tem uma dor, né, ou quando a gente está tomado por alguma emoção muito forte, assim, uma aham, dor, uma raiva, uma frustração, um complexo de rejeição, qualquer, né, que seja alguma coisa que tira a gente, assim, do nosso centro, é muito legal a gente conversar com isso. aham. E a gente pode conversar com isso através da arte, Uhum. né, então, sei lá, eu tô aqui no meu me sentindo rejeitada, né, quem me rejeitou? Por que que eu o que que essa dor tá querendo falar? E aí eu posso por isso, tentar desenhar isso que eu tô Aham, sentindo. aham. E aí eu posso ver aqui, eu posso, né, Olhar olhar isso. e procurar, né, fazer essa autorreflexão, Aham. né. Então, quando a gente pega essas coisas que a gente está sentindo e manifesta isso em forma de arte, e a gente É como um lê espelho, é né. um espelho. Então, claro que se você está num processo, né, analítico, né, você pode Aham, fazer isso acompanhado, legal. Mas se não der, eu aconselho a o quem estiver ouvindo fazer, aham. depois se puder me conta, Contar isso. porque já é muito legal, é muito potente. Uau. Alguma coisa interessante vai vir daí. Sim. Ai, que lindo, mulher, que delícia, essa dica valiosa para finalizar com chave de ouro, assim. Agradeço muito, assim, a sua presença, agradeço sua arte, agradeço seu transbordar, assim. E vamos deixar aqui então o seu todos os seus Insta, seus contatos eh, para quem se interessar em te acompanhar. E é isso, que sua arte continue transbordando, inspirando e colorindo o mundo, assim. Agradeço muito, assim, o seu servir. Te admiro muito e muito obrigada por estar aqui. Ai, mana, Tá? Muito eu obrigada. que agradeço. Agradeço também você colocar toda a sua potência maravilhosa no mundo. Que bom. Ah, e que bom. Gratidão. Gratidão. Bom, esse foi mais um episódio Mulher Medicina, a mulher que cria. Se você sentiu, se você conectou, segue a Mônica, segue os contatos que a gente vai deixar aqui embaixo e aproveita esse momento, coloca uma música, dança, escreve, pinta, colore, se expresse. Você é livre e você merece se autoconhecer um pouquinho mais. Até mais.